Boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu marquei a live às 5 horas da tarde, mas nesse momento eu tava no outro mundo, viajando, tava tirando uma soneca, então já sabe que não vai virar 5 horas da tarde. Então, eu me sinto mais confortável fazer e deixar as coisas lá no canal, ou no Face, tá? Para quem tá acompanhando, acompanhar quando puder. Eu também não fico preso ao horário. Embora o horário da sexta-feira, às 7, se mantém. Certo? Vamos lá. Arestas da Pandemia 2, página 117. Não fica triste. A vida continua. Essa coisa de saber que a pessoa se foi é o X da questão. Pois é a alma que nos faz sentir falta do outro. Pai, já sinto saudades do Senhor. O dia vai indo para o seu final e já que o tempo não existe, te amo para sempre. Eu vou fazer tipo tentar fazer uma mini live aqui para compensar essa das 5 que eu não fiz. Tô fazendo agora. Bom, esse é o poema do livro em homenagem ao meu pai, que faz aniversário hoje, 74 anos. Eu acho que falar um pouco da importância, né? O tema da live que coloquei foi reflexão sobre vida e morte, uma análise de poema. Só que o poema não é Pai, te amo para sempre, embora eu tenha acabado de falar isso do poema, então fica assim mesmo, tá? Mas eu já estou com tanta saudade. Mas, gente, eu queria falar um pouco sobre essa questão desse conceito de saudade também. E tentar ser breve, né? Fomos eu, minha mãe, visitar o túmulo do. Posso te falar jazigo, né? O jazigo do meu pai. É uma coisa importante, fundamental. E, querendo ou não, ah, os ossos, né, que ficam depois da decomposição do corpo são os ossos daquele ser humano, daquela pessoa. E que representou aquela personalidade, aquela pessoa na sua vida. Está ali. Então quer dizer, para mim significa que aquela pessoa mudou de lugar. O espírito mudou e o corpo também. E é importante a gente fazer um, um processo de oração, de entrega a Deus a partir dessa situação, certo? Já que o tema aqui é essa questão da reflexão sobre a morte, certo? E o poema, gente, é, basicamente eu estou fazendo lives sobre esses poemas para divulgar o livro e divulgar essa mensagem de amor que graças a Deus, que Deus me possibilitou fazer ao meu pai, né? Que amo tanto, certo? A sua história de vida fica marcada. É... Então, eu já falei do tema que é a morte e reflexão sobre a vida. E aí, olha que interessante, né? O poema, ele fala o X da questão. Te amo para sempre, já que o tempo não existe. Eu estava pensando, né, hoje sobre essa questão da como fala, eu tenho uma tendência a não lembrar não é evolução. Essa questão da evolução no sentido de aparelhos domésticos, de fotográficos e afins, nos ajuda muito em relação a essa questão da, da saudade ou não saudade também em relação ao ente querido que se foi, né? Eu estava vendo uns vídeos do meu pai, então quando eu tenho saudade eu vejo os vídeos dele.
áudios e vídeos. E é muito interessante porque eu tenho a sensação, quando eu estou vendo, que ele ainda está vivo. E é uma coisa, uma sensação positiva e interessante, importante, que nos ajuda também a superar o luto, né? Porque, no fundo, pela fé, ele vive. Não é assim? Pela fé ele vive. E é legal essa encarar dessa forma. É lógico que, como tinha uma música hoje em dia, eu tava falando, como diz a música, você não vai ver aquele sorriso instantaneamente, novamente. Não vai ver. Né? Porque aquele corpo que se conhecia está no processo de retorno à terra, à própria terra, natureza. Aquela personalidade que se foi, ela ainda aparece em sonhos, né? E é justamente ela que fica nos vídeos e que nos acompanha. E que nos acompanha não, que nos possibilita esse retorno no sentido positivo, não no sentido negativo. No sentido de nos fortalecer, de ajudar a nos fortalecer. Ele está vivo. Me parece que acentua o aspecto da fé, certo? Como lido com a perda da sua própria vida. Então, esse é um aspecto de como eu lido com o processo de perda. Eu acredito que essas maquinárias aí nos ajudam, porque imagina um povo mais antigo, né? E não tinha essas coisas. Eu acho que agora seria o momento que eu falaria, poxa, racionalmente eu pensaria, ué, eu já nem consigo lembrar mais, né, da pessoa, já tá me sumindo. Eu acho que talvez isso pudesse criar uma ansiedade, né, em relação a não querer que a imagem da pessoa suma, né, da nossa vida, da nossa mente, certo? Reflexão mais amplas. Esse poema, ele é pequeno, mas um aspecto da condição humana, essa coisa de saber que a pessoa se foi, é o X da questão, né? A razão, ela não vai achar uma resposta. Ela sempre vai falar, peraí, mas cadê? Onde ela tá? Sempre vai questionar. Mas a gente, eu, como eu tô falando, acho que creio que os vídeos, eles ajudam bastante nesse processo. É bem legal e é bem importante. Falar um pouco sobre o livro da vida e da morte. Tem um livro na internet da Anthony William, o livro da vida e da morte, mas não é dele. Era o livro que eu gostaria de falar é do Rinpoche. Rinpoche é um oriental, escreveu sobre a vida e a morte, sobre essa questão, o morrer e o viver, né? Basicamente, existe uma perspectiva bem orientalista no meu poema, que eu coloco lá, bem orientalista mesmo, que é a morte como um processo, né? E não como fim. Isso é bem influência da filosofia oriental, certo? Entender a morte como processo e não como fim. Bom, fica aqui minha mensagem nessa live aqui de 10 minutos. O agradecimento. Eu agradeço muito a Deus pela vida e porque Ele que nos nutre, nos faz fluir o nosso fluxo vital para que a gente possa fazer as coisas. Eu agradeço muito a Deus e estou muito feliz pelo meu pai, onde ele estiver, eu sei que ele está feliz também. Obrigado
Deus abençoe todo mundo.